Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Fernanda, de Português, Redação e agora também professora de Espanhol. E, bom, a nossa aula de hoje é uma aula que se compromete a refletir um pouco sobre o que é essa prova do Enem e como que nós podemos aproveitar os conhecimentos que nós construímos ao longo desse ano no nosso curso de Português e Redação. Tendo em vista que eu assumi já no final do nosso ano letivo e que eu sei que esse ano foi um ano muito difícil para todos nós, eu imagino que uma das atitudes mais importantes que a gente tem que ter agora é entender como que os conhecimentos que nós conseguimos construir serão úteis para a nossa prova, né? Não que você não conseguiu aprender tudo, mas então o que a gente tem que fazer é pensar em como transformar o pouco ou muito ou médio conhecimento que nós construímos em algo produtivo para nós, certo? Agora, o que eu vou fazer é basicamente compartilhar com vocês essa minha reflexão, só no intuito mesmo da gente entender que prova é essa. Bom, a prova de espanhol tem 5 questões, né? E a maioria delas é feita para testar um conhecimento instrumental. Um conhecimento instrumental é um conhecimento basicamente de leitura, tá? Isso aqui que eu estou destacando, o conhecimento instrumental é um conhecimento de leitura. Ou seja, a capacidade de ler e interpretar corretamente um texto, um quadrinho ou uma situação qualquer. Então, aqui já dividindo um pouco do que esse pequeno excerto vai falar para a gente está falando, então, de uma interpretação textual, e esse texto pode ser um texto tanto somente verbal, como não verbal, ou também como um texto multimodal, né? Ou seja, pode ser uma obra de arte, pode ser várias coisas que se configuram como um texto, né? Mas que se apresentam para nós em diferentes modalidades. Então, o que o Enem espera do participante, basicamente? Associar palavras e expressões ao temas da questão. Então, uma dica muito simples e bastante interessante para as nossas próximas aulas é que vocês, com o lápis mesmo ou com a própria caneta da prova, passem a destacar as expressões que se comuniquem, né, com o tema da questão, né? E como que você vai saber o tema da questão? Uma dica que pode funcionar bastante é fazer a leitura da questão antes da leitura do texto, né? E também, por exemplo, se for um texto que tem título, entender como que algumas expressões dentro daquele texto se conectam com o título desse texto. Bom, demonstrar que possui familiaridade com informações, tecnologias e culturas estrangeiras. Isso é o nosso já tão comentado repertório sociocultural. Né? Um repertório sociocultural amplo, que não seja só nacional, mas também internacional. Quem escolhe fazer isso? Quem escolhe fazer a prova de espanhol tem que ter em mente que são muitos os países que têm essa língua como língua nativa, né? E que, por sua vez, desenvolvem conhecimentos se utilizando dessa língua, né? Conhecimentos repertoriais, conhecimentos matemáticos, físicos, filosóficos, sociológicos, jornalísticos e assim por diante. Então, mais adiante, eu vou estar falando um pouco de como ampliar esse repertório, pensando sobretudo aqui na nossa situação latino-americana, né? Pensando que a gente está no Brasil e que possuímos algum traço de familiaridade com esses países mais próximos de nós. Então, conhecer estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Importante saber distinguir formal e informal no espanhol, né? Algumas estruturas, por exemplo, de cortesia, né? Buenos días, buenas tardes, saludos, enfim.
essas expressões que, de alguma maneira, demarcam o trato social num sentido mais cortês, né? Não só essas expressões de cortesia, mas outras expressões, por exemplo, né? Reconhecer a importância da produção estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. Isso é um ponto fundamental também e que tem muito a ver com o que a gente já falou de criação de repertório, né? O reconhecimento da produção estrangeira em diferentes áreas, como responsável, né, de uma diversidade cultural e linguística, é fundamental até para a gente não ser fechado, né, dentro das nossas concepções de mundo. Então, traduzindo aqui, o Enem não quer que você simplesmente decore regras de gramática, por isso não faz sentido nós ficarmos a partir de agora estudando essas regras gramaticais. O que ele quer, então, é que você entenda o que está sendo pedido na questão. É muito mais um jogo de códigos, digamos assim. Quando não se tem uma leitura atenta, o aluno pode correr o risco de cair em pegadinhas clássicas. Por exemplo, como palavras parecidas em espanhol e português, que é o que nós chamamos de falsos cognatos, mas em espanhol nós chamamos de falsos amigos, né? Falsos amigos são estas palabritas que são parecidas em português e em espanhol, pero en el significado o son completamente diferentes o todo va a depender del contexto também em que aparecem. Então, a maioria das questões da prova de espanhol traz textos e o desafio do aluno é entender o significado desse texto. Não é muito diferente do que a gente já faz na prova de português, né? Sempre com 5 opções de alternativas, né? Então, algumas dicas podem facilitar um pouco esse processo. Entender, então, o que você precisa estudar para a prova de espanhol do Enem pode ser um bom passo para você não se confundir e entender o que essa prova quer de você. O foco maior, então, da língua estrangeira é a interpretação textual. Isso significa que você deve investir o seu tempo na leitura e na interpretação, como nós já fizemos e vamos continuar fazendo daqui por diante nas nossas aulas de português e redação e aqui também em espanhol. Quanto ao formato do texto, isso pode variar muito. É muito comum que as provas de língua estrangeira optem por textos multimodais. Textos multimodais são textos que envolvem múltiplas modalidades textuais na sua composição, ou seja, que se utilizam de linguagem verbal e não verbal e que ainda fazem referências a outros textos por meio da intertextualidade e de outros recursos que possibilitam que esse texto projete um significado. Então, pode ser como 1 ou 2, 3 parágrafos, porque nunca é um texto muito, muito gigante, né? Pode ser um quadrinho. No caso, Mafalda, Macanudos, El Gorro, são esses símbolos aí do pensamento, né? Por exemplo, a gente sabe que o Quino, que é o criador da Mafalda, faleceu recentemente, então pode ser aí a prova uma espécie de tentativa de homenageá-lo no sentido de ser ele uma figura que ocupa um espaço importante no imaginário da cultura hispano-falante. Então, um comercial, né, um trecho de obra literária, é muito comum que apareçam comerciais governamentais, né, falando de, enfim, diferentes tipos de problemas sociais por meio desses comerciais governamentais, enfim, são uma multiplicidade muito grande de textos que aparecem, então a nossa tarefa é ter contato com todos esses tipos de texto, que é o que nós vamos fazer daqui por diante.
É óbvio que não dá para deixar a gramática de lado, mas é importante saber que ela não vai ser tão fundamental nessa prova. Conhecer os tempos verbais e alguns pronomes referenciais são importantes para a gente conseguir identificar dentro do texto qual é a situação temporal desse texto e a quem determinado pronome está se referindo quando faz esse ou aquele julgamento. Entende? Então, conhecer conjunções, advérbios, palavras homônimas, artigos definidos e indefinidos, substantivos e adjetivos, verbos ser e estar e haver, são fundamentais. Estou colocando isso aqui porque nas nossas próximas aulas a gente vai fazer uma revisão desses temas especificamente, ok? Jornais em língua espanhola, como é o País, né, que no caso da Espanha e El Clarín, ou Clarín, da Argentina, são uma boa fonte de estudos para a gente se manter atualizado no que tange esses países, né? E é importante também porque esses jornais com frequência se utilizam de estudos, né, também realizados nesses países, o que pode ser uma maneira da gente pensar em contraposição como que esses pensadores interpretam a sociedade com relação aos nossos pensadores, né, daqui do Brasil. Uma dica importante é aumentar o vocabulário máximo que você puder, né? Quanto mais você conhecer o significado da palavra, mais chances você vai ter de acertar a questão. E é óbvio que isso vai trazer também uma certa agilidade à resolução de questões. Bom, a imensa maioria das questões de interpretação, né? Bom, o que eu ia dizer, perdão, é que ao longo desses anos a imensa maioria das questões tem sido de interpretação textual e tendo texto, ela vai ter vocabulário apropriado para aquele texto. Então, quanto mais vocabulário a gente tiver, melhor. E como criar vocabulário? De uma maneira bastante simples, que é lendo e procurando no dicionário o que significa. Não só assim, né? Mas também tendo interesse e uma curiosidade latente e constante. Como se dar bem, então, na prova de espanhol? Né? Até a professora aqui esqueceu de colocar. Bom, as questões de espanhol, ela tem geralmente uma seguinte estrutura. Um material em espanhol, que é o texto, quadrinho, blá, 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 enunciado em português e a opção de resposta também em português. Então, perceba que mais da metade da estrutura da questão é em português, né? Ou seja, a parte do espanhol é uma parte realmente bastante limitada dessa questão. O que para nós é ótimo, que significa que nós temos uma chance grande de entender o que está sendo dito ali, assim, de uma maneira bastante superficial, até mesmo pelas próprias alternativas. O importante não é nem então ter foco e ficar atento ao que é pedido, né? Sempre também demarcar, sublinhar o que a questão está pedindo de você. No caso da prova de espanhol, o ideal então é quebrar um pouco a sequência lógica da questão, né? E começar lendo o que a questão pede, como eu havia dito anteriormente, né? Para que você, de alguma maneira, já direcione o seu olhar na hora da leitura do texto. Aí você faz a leitura do texto e já localizando, não sei se a resposta, mas as expressões que se conectem com a pergunta, né? E aí procura na lista de alternativas a resposta mais adequada à pergunta da questão, né? Então, chegar ao texto principal com um objetivo específico reduz bastante o tempo de assimilação, certo? Essa dica serve principalmente para espanhol, porque muitas vezes você vai ter contato com o texto e não vai entender completamente o que aquele texto pode te oferecer, então você já vai sabendo o que você quer buscar, porque às vezes o texto te oferece muitas informações, né? E aquilo de alguma maneira te paralisa. Então, você sabendo o que você quer,
daquele texto, pode ser mais fácil, sim. Para português, essa é uma dica que às vezes funciona e que às vezes não funciona, né? Bom, então como que você pode estudar para a prova de espanhol? Bom, então entender questões políticas, econômicas e sociais envolvendo os países latino-americanos e em menor grau a Espanha, né? No caso, os países latino-americanos em maior grau por serem nossos vizinhos. E também pensar que sempre o estudo desses países, nossos fronteiriços a nós, de alguma maneira nos possibilita um maior conhecimento geopolítico e também que pode nos ajudar em outras questões, de outras áreas do conhecimento também. E coloquei aqui alguns jornais, né, importantes, como El País, La Nación, Clarín, El Universal, El País de Uruguai, El Tiempo. São muitos que podem nos ajudar. Então, bom, sempre pensando na hora de construir o repertório, em concepções, insights, em pensadores que possuam grande amplitude, né? Que tenham relação não só com o Brasil, mas também com outros países. YouTube é sempre uma boa fonte de estudo, muitos vídeos sobre as provas do Enem que estão comentados e tudo mais. Óbvio que a gente vai fazer esse estudo aqui, mas quanto mais contato com diferentes posicionamentos de professores vocês tiverem, com certeza é melhor. Bom, pessoal, sem muito mais o que dizer, eu agradeço muito pela nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem dessa nossa breve reflexão e retomamos contato na semana que vem. Grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau.